A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que abriram esse vídeo aqui. Estamos mais uma noite, começo de madrugada, neste monte da oração, aonde estaremos orando, buscando a presença de Deus. E eu quero só ler um versículo da palavra aqui, porque nós já iremos começar a orar aqui, interceder em favor das almas. E buscar mais da presença, da unção, do revestimento, da plenitude do Espírito e da graça de Deus. Eu quero ler um versículo antes aqui, da palavra que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Porque pela oração, pela palavra e pela oração é santificado. Por isso que nós precisamos estar constantemente estudando, meditando, se alimentando da palavra de Deus. Porque pela palavra é santificado. Pela oração é santificado. Então eu preciso estar na palavra. Jesus fala ali em Mateus capítulo 7, versículo 24. Se eu não me engano, ele começa a falar no versículo 24 ali. Ele fala sobre a casa que estava edificada sobre a areia e sobre a rocha. O homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato, o homem louco é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a rocha é edificar a vida na obediência da palavra, no caminho estreito, no caminho de santificação, no caminho da consagração completa e constante a Deus, buscando novos enchimentos de unção e do Espírito Santo, para estar crescendo espiritualmente, para estar amadurecendo espiritualmente, para crescer a estatura, a chegar à cabeça da igreja, crescendo a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. E nós crescemos através da palavra, porque a palavra santifica. E quanto mais nós se santificamos, mais nós crescemos espiritual. E a palavra de Deus dá esse crescimento espiritual para nós, nos alimentando o espírito. Nós buscamos constantemente o conhecimento da palavra, a sabedoria da palavra, crescendo no conhecimento de Deus. Como Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento. Buscando a graça de Deus, se enchendo do Espírito Santo na oração, que santifica, e buscando o conhecimento de Deus na palavra. Nós conhecemos a Deus através da revelação da palavra pelo Espírito Santo. Esse conhecimento vem por uma santificação maior em nosso coração, aonde nós santificamos a Cristo em nosso coração como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso mestre e guia. Então, pela palavra de Deus e pela oração, nós somos santificados. Agora eu pergunto para você, você tem dedicado a tua vida à palavra de Deus? Você tem buscado o conhecimento profundo das Escrituras? Ou você só pega aquelas historinhas bonitinhas lá, para ler lá, que fala só de bênção, só de vitória, só de isso, daquilo, aquilo outro? Ou você pega a instrução da palavra, as doutrinas da palavra, como que você vai ter um relacionamento mais profundo com Deus, pegando os exemplos da palavra de Deus? Exemplo, que tipo de exemplo? Nós temos vários exemplos. Tem os heróis da fé,
Estude sobre os heróis da fé. Lá em Romanos, tem um versículo inteiro que fala dos heróis da fé. Fala de Moisés. Fala de Moisés, de Ló. Fala de todos os homens que foram fiel a Deus ali. Elias, o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, mas não negou o nome do Senhor. Nós temos exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se curvar à idolatria. A idolatria, a vaidade do rei. Foram lançados, não negaram a fé, não negaram o nome do Senhor, foram lançados ali na fornalha de fogo. Mas Deus estava com eles e livrou. Temos o exemplo de Daniel, que arquitetaram aquele plano ali para tentar matar Daniel. Os inimigos de Daniel tentaram arquitetar aquele plano ali para que Daniel fosse morto. E Daniel continuou fazendo a oração, que orava 3 vezes ao dia. Nenhum decreto, mesmo de morte, impediu dele buscar a face do Senhor, dele buscar comunhão com o Senhor. E Deus foi com ele ali naquele momento ali. Deus foi com ele, Deus livrou. Deus fechou a boca dos leões na cova. Por quê? Porque ele era homem de oração. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele era fiel a Deus. Porque ele tinha comunhão com Deus e ele não permitia que nada atrapalhasse a comunhão dele com Deus. Nem um decreto do rei. Nem uma lei que julgava ele e condenava à morte se ele orasse. Ele não se curvou. Ele dobrou o joelho e buscou a Deus, continua na sua comunhão buscando a Deus. E o que aconteceu? Por trás daquele plano ali, tem um plano espiritual. Por trás de todo o plano humano, contra a vida do cristão, do servo de Deus fiel, tem um plano maligno, quando é para atrapalhar a comunhão e a vida espiritual do servo de Deus. E o plano maligno ali era que Satanás queria impedir dele orar, dele buscar a Deus, dele se encher do Espírito Santo, dele ter uma comunhão com Deus. Satanás queria impedir a vida de oração dele, a comunhão dele com Deus. Mas Deus honrou ele ali, fechando a boca dos leões. E o que aconteceu? Aqueles que foram usados por Satanás, aqueles que eram inimigo deles, foram lançados no lugar de Daniel ali e foram devorados. E o rei reconheceu o Deus de Israel. O Deus reconheceu o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos o exemplo de José. José que foi fiel, teve a visão da promessa. Tinha a visão da promessa e sabia que Deus era fiel para cumprir. E o que aconteceu? Era perseguido pelos irmãos, foi jogado na cisterna, foi passado como morto, foi vendido para manchar a túnica dele com o sangue para dar lá para o pai dele, para que o pai dele não fosse procurar ele lá, achando que estava morto. E venderam como escravo para viajante. E ele foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar continuou sendo fiel a Deus. Mesmo tendo liberdade lá, ele foi fiel a Deus. Mesmo diante de um prato maligno, satânico, que Satanás ofereceu à mulher de Potifar para ele, ele pegou, só que ele não vigiou, porque ele chegou muito perto dela. E ela pegou e ainda tomou a capa dele. Mas ele foi fiel, ele fugiu. Por mais que ele chegou perto, quando Satanás veio para prender, para derrubar, ele correu, ele fugiu. Por isso que está escrito, para nós fugir de toda a aparência do mal. Foge, pois, de toda a aparência do mal. Tentação, você não luta contra, não resiste. Tentação você foge, você vigia, você foge da aparência do mal. Agora Satanás, demônio, você resiste e ele fugirá de vós. O que aconteceu? Mesmo José sendo injustiçado, foi lá para a prisão e lá na prisão Deus era com ele, porque ele permaneceu fiel. E Deus cumpriu as promessas na vida dele pela fidelidade que ele teve. Então o que acontece?
Isso é comunhão com Deus. A palavra e a oração. Por que eles foram fiéis? Porque eles tinham conhecimento de Deus. Por que Daniel continuou na oração? Porque tinha conhecimento de Deus. Nós temos vários exemplos dos servos de Deus. Por isso que nós temos que buscar na palavra de Deus os exemplos dos heróis da fé. Os exemplos dos homens que foram fiel a Deus, que não negaram o nome do Senhor. Se nós for ver os discípulos, todos eles não negaram o nome do Senhor, foram fiel. Pedro, que quando ainda era carnal, que não era convertido, negou Jesus 3 vezes lá, mas depois se converteu. E depois que ele se converteu, que ele foi cheio do Espírito Santo, ele morreu pelo Evangelho, disse que não era digno ele morrer, como o Senhor, seu mestre, morreu, como Jesus Cristo morreu, e disse para pregarem ele na cruz de cabeça para baixo. E aqueles outros que morreram ali, Tiago morreu à espada, o irmão do Senhor Jesus morreu à espada. Todos foram fiéis. Pega o exemplo de Estevão. Estude sobre Estevão, medite sobre Estevão. Estevão era um jovem cheio de poder, cheio de sabedoria. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. E ele, depois da morte de Jesus, ele foi o primeiro que selou o Evangelho de Cristo como mártir, um jovem cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer viver em santidade? Você quer viver com conhecimento pleno de Deus? Com a convicção forte, poderosa da eternidade do céu dentro de você? Sabendo que você não é daqui, você logo mais passará para a eternidade, habitar com o Senhor? Você quer ter essa convicção? Você quer ser cheio do Espírito Santo como Estevão? Você que é jovem? É só você renunciar aos teus desejos carnais, ao mundanismo, à vaidade. A aparência desse mundo passa, mas aquele que vive em santidade e na vontade do Senhor recebe a vida eterna. Não sofrerá o dano da segunda morte. É só você pegar e seguir o que está na palavra. Pela palavra de Deus é santificado. Por isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz para nós: conhecer o Senhor e prosseguir a conhecer o Senhor. Há um paradoxo na vida do cristão, do servo de Deus, como A.W. Tozer falou. Porque ele encontra o Senhor e continua buscando para encontrá-lo. Sabe o que significa isso? Significa uma comunhão mais profunda com Deus. Significa uma consagração maior ao Senhor. Significa você entrar como profeta. Profeta Ezequiel, que entrou ali no santuário e as águas começaram a subir sobre o seu corpo, até chegou aonde ele foi totalmente tomado pelo Espírito Santo, que ele já não governava mais a vida dele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Medite na palavra, estude a palavra, coloque em oração, busque do Espírito Santo de Deus. Você não tente você buscar sabedoria humana, sabedoria do homem, de pessoas que não têm uma comunhão profunda com Deus, que não são consagrados verdadeiramente a Deus. Uma teologia morta. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras inspiradas, ensinadas pelo Espírito Santo, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus.
Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pela palavra sois santificado. 1 Tessalonicenses 5,17, que eu sempre falo esse versículo porque todo cristão tem que ter isso vivo em sua mente, pelo Espírito Santo, para você viver em constante oração. Orai sem cessar. Você pode estar orando na rua, você pode estar orando fazendo qualquer atividade. Diretamente com Deus. Não preciso nem abrir a boca para você orar. Diretamente com Deus. O poder do evangelho, o poder da palavra é o poder de salvação. É a palavra que santifica, ela liberta, purifica, santifica, ela dá vida, ela dá crescimento espiritual. Por quê? Como está escrito ali em Coríntios, ali. 1 Coríntios, capítulo 1. Parece que é capítulo 1 ali, fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe o que isso significa? Presta atenção. Livro de João ali, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que isso significa? Quem que era o verbo? Quem que era a palavra? Por quem que foi feito todas as coisas? Por quem que subsiste todas as coisas? Pelo poder da palavra. Jesus é a palavra. Jesus é esta verdade do evangelho, as escrituras sagradas. A testemunha fiel, que saiu uma espada aguda de sua boca, em Apocalipse. O Alfa e o Ômega, de Gênesis ao Apocalipse, o poder da palavra, o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, na palavra. Por isso que Jesus falou, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que tem que buscar de quem? O conhecimento do Espírito Santo. Toda meditação, todo estudo tem que buscar na palavra e colocar na presença de Deus para que o Espírito da verdade traga a vida, traga a revelação, traga o conhecimento, traga o poder. Quantos crentes que têm a Bíblia de capa a capa, conhece a Bíblia, mas só tem aquele conhecimento morto, porque falta o Espírito. E da onde que vem o Espírito? O Espírito é da palavra, o Espírito é da verdade, mas só que pela palavra e pela oração é santificado. Então você tem que orar, tem que buscar, tem que clamar. Buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar o conhecimento espiritual da palavra de Deus. Por exemplo, eu sempre medito e sempre falo porque são conselhos para você buscar na vida prática, porque a palavra de Deus não é só para você acumular conhecimento e memorizar, é para você buscar na prática essa manifestação de vida no seu interior, para você viver uma vida santa, uma vida espiritual. Onde Salmo 119, versículo 9, 10 e 11, o salmista Davi fala: como purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. O que significa? Pela palavra é santificado. Quando diz purifica o seu caminho, está falando purifica o seu coração, purifica a sua vida.
Porque a forma da vida que você leva define o caminho que você está trilhando, do céu ou do inferno. Se você está trilhando, se você está vivendo uma vida santa, você está trilhando o caminho da eternidade, do céu, da glória de Deus. E se você está trilhando um caminho mundano, carnal, de vaidade, de engano, de carnalidade, o teu destino eterno é o inferno, dentro da própria igreja. Uma coisa que eu digo, Deus não compactua com o pecado, com a carnalidade, não. Deus é santo. Por isso que ali o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deixou a palavra que diz: sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. O Senhor Jesus diz, do coração procede as saídas da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu coração. E o que o salmista falou? Como purifica o seu caminho, a sua vida? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado. Oração. Então, ele observava a palavra, ele meditava na palavra, ele buscava de Deus o conhecimento da palavra e pedia, Senhor, não me deixe desviar desta palavra, desses mandamentos santos do Senhor. Buscava de todo o coração. Daí ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, para você entender, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra e pela oração é santificado. Precisa meditar, precisa estudar, precisa memorizar, precisa colocar em teu coração, precisa colocar na tua mente e precisa colocar em oração diante do Senhor, pedindo, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ser santo no espírito, na alma e no corpo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Daí pede para ele tirar todas as obras da carne, toda a vaidade, carnalidade, imundícia, impureza, imoralidade, vaidade, mundanismo, todo tipo de pecado, toda ira, contenda, fofoca, calúnia, inveja, todas as práticas carnais que você vive, à luz da palavra de Deus. Se você meditar e estudar, o Espírito Santo vai mostrar a tua situação. Porque a palavra de Deus é lâmpada, que clareia o interior do coração daquele que busca com sinceridade a sua real situação que se encontra diante de Deus. E a palavra de Deus vai apontar para o seu pecado. E se você é sincero, você vai reconhecer o teu pecado e clamar pela libertação, porque você não vai aceitar mais ali, porque você quer o Espírito de Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus. E ali fala ali sobre os frutos, o fruto do Espírito. Daí diz, todos aqueles que andam segundo esta lei, crucifica a sua carne com paixões e concupiscência. O Evangelho, a vida com Deus é uma vida simples. É uma vida simples. Analfabeto pode ser um homem santo. Analfabeta pode ser uma mulher santa. Aquele que mal sabe ler, se for sincero diante de Deus, pode ser santo. Jesus disse assim, ó, Mateus, capítulo 11, 27, se eu não me engano, 26. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Quem que é os pequenininhos? Aqueles humildes de coração, aqueles sinceros na presença de Deus, que renunciam à sua própria vontade completamente para ser fiel a Deus, para buscar uma santificação, para ser guiado pelo Espírito Santo. E para terminar, eu vou deixar o versículo aqui. Pela palavra de Deus e pela oração. Qual o versículo que é?
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Para você não esquecer, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu não vou entrar nem no critério do jejum. Vamos ficar só na palavra e na oração. Porque eu já tenho que terminar esse vídeo aqui, porque era 5 minutinhos só que eu ia gravar, porque hoje nós estamos no 28º dia de campanha aqui, na madrugada, no monte. Consagrando de dia e a madrugada buscando a presença de Deus, a plenitude do Espírito Santo da unção aqui no monte, na madrugada. 28º dia estaremos orando por todos que estão vendo, estão ouvindo esta palavra agora. Eu não vou entrar. Olha que maravilha. Escuta o barulho. A garoinha. Acho que é só vento. Não é chuva, só vento. Já hoje caiu uma garoinha e está marcando 13 milímetros. Se der uma garoa vai ser pouca coisa, porque já aconteceu de garoar pouca coisa. Então o que acontece? Nós estaremos orando aqui, buscando mais da unção, da plenitude, da graça do Espírito Santo, coisa tremenda. Intercedendo, entrando em umas batalhas, em umas guerras em favor de umas almas que Deus, que pediram oração, que estão no propósito. Eu nem vou entrar na parte do jejum, porque eu já tenho que terminar essa meditação aqui. Já era para ter terminado 5 minutos só, mas já estamos indo para quase 30. O que acontece, irmãos? Eu nem vou entrar na parte do jejum, da importância do jejum. Vamos ficar só na palavra e na oração. Agora você imagine comigo. Jesus subia ao monte e ele amanhecia orando. Imagina, Jesus. Jesus perfeito em santidade no espírito, perfeito em santidade na alma, no corpo. O homem santo por completo. Amanhecia orando. E agora, ele que era o Filho de Deus, o unigênito, que se esvaziou da sua glória, do seu poder, etc e tal, ali se humilhou em forma de homem, sendo servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele amanhecia orando no monte. E daí tem esses irmãos, essas irmãs, esses crentes, que acham que com meia horinha, 1 horinha de oração por dia, eles vão ter uma vida espiritual. Jesus era santo, estava em perfeita comunhão com Deus, amanhecia falando com o Pai, buscando a comunhão com o Pai, falando, tendo prazer na comunhão com o Pai. Agora você totalmente, nós que viemos totalmente cair do pecado, você acha que você vai ter uma comunhão com Deus orando meia hora, 1 horinha por dia? Lendo um versículo por dia, tem dia que nem pega a Bíblia, nem lembra que tem Bíblia. Jejum 1, 2 vezes por semana e olha lá ainda. E às vezes jejum até meio-dia, o dia de ceia, e vai comer o pãozinho com o suquinho lá na carne, lá para a própria condenação. Você acha que vai ter comunhão com Deus? Você acha que vai vencer a tua carne? Você acha que vai vencer o mundo, as fascinações desse mundo, a ostentação desse mundo que Satanás ofereceu, os reinos, ofereceu tudo para Jesus? Você acha que você vai vencer essa tentação do mundo? Você acha que você vai vencer Satanás e os demônios? Você acha que você vai vencer? Me responda, vai vencer? Responda para você acha que você vence? Jamais. Jamais. Sabe qual que é a obra do Espírito Santo na vida do salvo? É aperfeiçoar constantemente para o grande e glorioso dia do arrebatamento. O Espírito Santo quer mais. O Espírito Santo quer consagrar mais, encher mais da unção do Espírito Santo, quer tomar completamente a vida da pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós.
E Ele não quer que nós fique tendo parte ou se contaminando com este mundo de pecado. Se contaminando com a obra das trevas. E o Espírito Santo, sabe qual que é o maior desejo do Espírito Santo? Levar nós para o céu. Levar os filhos de Deus para o céu. Levar, arrebatar, transformar, tirar desse mundo de pecado, tirar desse corpo corrupto, que é o corpo de Adão. Quer tirar, quer levar para a eternidade. Esse é o desejo do Espírito Santo. Esse é o desejo do Espírito Santo e isso é o trabalhar do Espírito Santo na vida do salvo. É encher constantemente, é santificar mais e mais e mais, é revelar mais o céu, revelar mais as coisas de Deus na vida do salvo. É trazer uma comunhão mais profunda com Deus. E é através do quê? Através da palavra, através da oração e do jejum também. Só que eu não vou entrar no critério do jejum porque já deu tempo aqui, era 5 minutos, já deu 30 minutos aqui. Vamos começar a orar aqui agora, no 28º dia desta campanha, desse propósito que nós temos com o céu, que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, buscando mais da presença de Deus. Buscando novos enchimentos e revestimento da graça, da unção, do poder, da autoridade sobrenatural. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: o apóstolo cheio do Espírito Santo, inspirado pelo próprio Deus, diz: no demais, irmãos meus, revestido de toda a força e do poder de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é espiritual, contra os príncipes das potestades das trevas, deste mundo tenebroso. Daí ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e calça aos pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é da paz para os que estão em luz, para os que estão na verdade. Mas é um Evangelho de guerra, de batalha, de luta. Como Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada contra o pecado, contra a vaidade, contra a carnalidade, contra os fariseus, contra os mundanos, contra todos aqueles que profanam a santa palavra, o santo evangelho e o santo nome de Jesus, que tem Jesus nos lábios, mas o mundo no seu coração. Aí é a espada. Combatendo espíritos enganadores e doutrinas de demônio, combatendo essa apostasia. Por isso que nós estamos buscando cada vez mais o revestimento, buscando estar sempre equiparado, preparado e equipado com a armadura celestial, porque a nossa luta é espiritual. Tudo que está por trás desse pecado, dos fariseus, dos mundanos, dessas falsas igrejas, dessas falsas religiões, desta apostasia, são espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então o que acontece? Nós temos que combater o bom combate. Combater o bom combate. E o apóstolo Paulo deixou escrito, se alguém pregar um outro evangelho além do que já está posto, seja anátema, seja maldito. Mesmo que venha um anjo do céu, nós mesmos pregamos um outro evangelho, seja maldito, anátema. E qual que é o evangelho? O evangelho da graça, o evangelho da fé, o qual que é? Está resumido aqui, não tem como fugir. 1 Tessalonicenses 5:23. Qual que é? 1 Tessalonicenses 5:23 diz: oh, glória a Deus. Meu Deus. Já podemos sentir aqui, ó. Já podemos sentir aqui a glória que está descendo aqui, ó. A unção de Deus aqui está descendo. É muito forte.
Quando a pessoa chega numa comunhão com Deus, que quando dobra o joelho e começa a buscar nas coisas espirituais e a unção começa a vir, o azeite que desce da oliveira começa a vir, não tem coisa melhor. É glorioso você sentir o céu, você sentir a presença santa do Deus Altíssimo. É coisa maravilhosa. A unção descendo, a glória descendo, o óleo descendo e enchendo os vasos. A palavra do Senhor diz ali em Eclesiastes: esteja sempre branca, sempre alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa é a salvação. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso resume o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Santidade no espírito, na alma e no corpo. Conservar, é para conservar, é para estar já. Jesus vai vir buscar quem está em santidade, não quem está se preparando. Por isso que tem que estar, o tempo da salvação é agora, é estar salvo. Não se preparar para a salvação, é estar salvo. Uma das maiores mentiras que inventam, sabe a qual que é? Uma das maiores mentiras que inventam: não tem nenhum santo na face da terra. Se tivesse santo, Deus já tinha levado. Tem santo sim. Nós somos chamados santos do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. Agora, se você não é liberto, daí eu não respondo por você. Aí eu não respondo por você, mas nós estamos chamando os santos do Senhor, porque somos santificados no espírito, na alma e no corpo. Então que Deus abençoe a tua vida poderosamente e não tem como fugir. Hebreus 12:14. Segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz, o Espírito Santo, vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do arrebatamento. Esteja sempre branca as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então você precisa buscar mais, você precisa se humilhar mais. Limpai as mãos, vós pecadores, humilhai-vos e chorai-vos perante o Senhor, e Ele vos perdoará, purificará, porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes que se humilham na sua presença, que renuncia a sua vontade, o seu ego, e busca pela a plenitude do Espírito Santo para ser fiel a Deus. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, acabando a bateria aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos orando em favor de vocês aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Reflita nessa palavra e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra. Comenta, faz pergunta. Se tiver alguma dúvida, faz pergunta aí embaixo. Deixa like, faz o que você quiser com esse vídeo aí. Manda para as pessoas e vamos propagar o evangelho, a palavra de salvação, em nome de Jesus Cristo. Vou terminar aqui porque senão vou perder o vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu Deus, varão.